Pessoal, privilégio de estar aqui mais uma vez. Eu tenho hoje, acredito que vai ser uma das mensagens mais simples que eu já preguei na minha vida. Eu quero de fato ensinar um pequeno princípio da palavra de Deus, mas se você deixar essa ideia cair no seu coração, esse princípio cair no seu coração, eu tenho a certeza que muda toda a trajetória da sua vida. Mas assim, muda por completo a forma como você vive, muda por completo a forma como você se lida com as pessoas, muda por completo a forma como você faz o que faz. Acho que é o segredo, assim, não sei como falar isso, mas assim, é importantíssimo esse princípio para que você possa viver uma vida com Deus. A nossa caminhada na Terra, ela depende muito da forma como nós nos relacionamos com Deus. E para você poder viver com Deus, existe assim formas de relacionamento com Deus. Né? Você não se relaciona com a sua esposa de qualquer jeito, você não se relaciona com o seu esposo de qualquer jeito, você não se relaciona com o seu professor, com a sua professora, com o seu amigo, com a sua amiga, de qualquer jeito, certo? Então existem coisas, né, vamos dizer assim, protocolos de um relacionamento, né? E isso aqui é um dos segredos de como viver com Deus, caminhar com Deus, andar com Deus. Então eu não prometo uma grande pregação, uma grande mensagem, eu prometo para você um princípio de vida, um valor de vida para você. E o que me inspirou muito nessa mensagem foi duas mensagens que o pastor Pio pregou há alguns dias atrás, alguns domingos atrás, que é oração respondidas, as orações respondidas. E ele fala ali muito sobre humildade, eu quero falar sobre isso hoje, sobre esse princípio da humildade. Mas antes disso, nós precisamos entender o seguinte, eu quero contar uma história para vocês aqui. No mundo animal, existia uma discussão. Quem é o maior e mais poderoso animal? Todos os animais estavam brigando. Quem é o mais poderoso? Quem é o maior? Quem é o mais excelente? O elefante falava assim, eu sou o mais pesado. A girafa falava, eu sou a mais alta. O guepardo falava, eu sou o mais rápido. O tubarão falava, eu sou o melhor predador, sei lá. E eles ficavam discutindo entre eles para ver quem seria o maior. Mas existiam dois inimigos assim que se destacavam entre todos eles. O leão e a hiena. Eles brigavam, eles ficavam se comparando, eles brigavam o tempo todo, eles queriam que os animais decidissem qual deles seria o melhor, qual deles seria o maior. A hiena e o leão, então, todos os dias estavam brigando. O elefante até de vez em quando, eu sei que sou pesado, deixa para lá isso aí. Mas o leão e a hiena ficavam brigando. E aí, de repente, uma lebre muito sábia falou o seguinte, vamos fazer uma competição. Uma competição de 30 dias. Quem de vocês, quem entre o leão e a hiena, come mais carne durante os próximos 30 dias? E todo mundo aceitou a competição. E eles falaram, tá bom, vamos competir. O leão foi lá se preparar, treinar, fazer suas flexões, tal, não sei o quê, preparar os seus músculos, e de manhã, na manhã seguinte, bem cedo, ele sai para caçar. Já a hiena acorda meio tarde, vai olhando lá o campo e de repente ela acha uma carcaça, começa a comer a carcaça. Acha outra carcaça, começa a comer a carcaça. No final do primeiro dia, a hiena dava risada, né? E ela falava assim, nossa, já comi 3 búfalos hoje. E o leão olhava aquilo e pensava assim, nossa, eu cacei só uma gazela. Então o leão começou a se comparar, vendo, eu cacei uma gazela, a hiena já comeu 3 búfalos. Com o passar de alguns dias, o leão percebeu que ele continuava comendo uma gazela e a hiena estava comendo alguns búfalos. E ele começou então a mudar a sua estratégia. O leão também parou de caçar e foi comer carcaça. Ele parou de caçar e foi comer carcaça, foi fazer o que a hiena estava fazendo. O leão ele começou então a se gabar. Ele começou a comer carcaças e no outro dia ele começou a se gabar. Nossa, hoje eu comi 3 búfalos, 1 hipopótamo e 2 gazelas. Aí a hiena já olhava aquilo e falava, eu comi 3 búfalos. Aí no outro dia o leão nossa, eu comi 2 hipopótamos hoje, 1 gazela e 20 búfalos. E o leão então começou a se gabar de quantas carcaças ele estava comendo. Mas o que ele não percebeu é que a competição era sobre quem comia mais
carne, e não sobre quem comia mais carcaças, quem comia carne de animais diferentes, de um maior número de animais. As carcaças então tinham pouca carne, e ele começou a ficar fraco, e ele começou a não perceber que ele estava enfraquecendo. O leão havia parado de caçar, e começou a faltar carcaça para eles poderem comer. Né? Porque para ter a carcaça o leão tem que caçar. E aquilo ali foi estragando a competição. E de repente então a competição teve que ser encerrada, porque já não havia mais carcaças para eles comerem. No dia que a lebre foi encerrar a competição, ela pediu para a hiena então compartilhar com eles o quanto de carne ela tinha comido. E a hiena falou um número de carcaças imenso. Ela falou assim: eu comi várias carcaças. E achando que tinha ganho. Mas então o leão falou assim, começou a rir e falou: não, eu comi. E revelou um número muito maior de carcaças do que a hiena tinha comido. E ele tinha certeza agora: eu ganhei. Ele tinha certeza: eu vou ser o maior, eu vou ser o grande, eu vou ser o maior animal considerado por todos. A competição vai provar que eu sou maior. Mas na contagem final, a hiena disse quantas carcaças havia comido. E quem riu foi o leão, revelando um número de carcaças muito maior. Com certeza ele achava que havia vencido. A lebre então revelou o resultado final. A hiena havia ganhado. O leão, espantado agora, ele queria saber o porquê. E a lebre explicou: leão, as carcaças que você comia eram carcaças de animais já velhos, com pouca carne. Mas a hiena é astuta e má, e ela rouba carcaças recém-caçadas. Ou seja, a competição era para ver quem comia mais carne, e não quem comia mais carcaças. Você, leão, comeu carne de carcaça velha, a hiena comia carne de carcaça nova, de animais que tinham acabado de ser abatidos. E a hiena então havia comido mais carne do que o leão. E a hiena então ganhou a competição do leão. E a lebre no final deu uma grande lição ao reino animal. Ela disse o seguinte: ela explicou que a forma que o inimigo usa para nos derrotar não é sendo melhor naquilo que fazemos, mas mudando o sentido do que é vitória. O leão então, ele tinha uma competição para ganhar. Ele tinha que comer mais carne. Ao se comparar com o seu inimigo, a hiena, ele percebeu que ela comia carcaças. E ele achou que comer carcaças daria melhor resultado do que comer carne, do que caçar a sua própria carne, do que manter o seu reinado, do que fazer o que ele nasceu para fazer. E ele começou a fazer então o que a hiena fazia. E por fazer o que a hiena fazia, ele se deu mal. E aí a lebre ensinou a todos: ei, você não perde porque alguém se torna melhor do que você naquilo que você faz. Você perde porque você muda o foco do que significa a vitória para você. O diabo tem uma arma, uma armadilha que ele usa. E o nome dessa armadilha é engano. E o engano do diabo não é apenas uma mentira a respeito de quem você é. É muito mais sutil do que isso. Quando Jesus é batizado, ele sai das águas e do céu Deus diz: este é meu filho amado. Mas quando Jesus vai ser tentado pelo diabo, o diabo fala assim: se você é filho. Ou seja, ele não muda a verdade. Ele continua usando as palavras que Deus usa, mas ele tira algumas coisas. Ele tira o amado, ele faz você questionar se você é filho. Ele fala das mesmas coisas que Deus fala, só que de forma sutil ele muda o significado. Da mesma forma como nós aprendemos nessa história entre o leão e a hiena, o inimigo não mudou a competição. Não falou que você tinha que ir fazer outra coisa, você continua no jogo. Ele mudou o significado de vitória. E por mudar o significado da vitória, o leão perdeu. O diabo da mesma forma muda o significado das coisas. E eu e você acabamos não usufruindo da vida que Deus nos deu, não cumprindo o propósito que existe nas nossas vidas, porque nós estamos distraindo-nos, vivendo aquilo que a hiena quer que vivamos. O diabo transforma de forma sutil o significado das coisas, e eu e você começamos a correr atrás daquilo que o diabo diz que é a vitória. Ele diz que tal coisa é vencer, e nós corremos atrás daquilo para vencer. Então ele diz que você ter muito dinheiro faz de você um sucesso.
E eu e você gastamos os nossos dias na terra correndo atrás de dinheiro. Ele diz que se você tiver um grande número de seguidores nas redes sociais, você é um sucesso. E eu e você passamos a nossa vida agora correndo atrás de ter um grande número de seguidores nas redes sociais. Ele muda o significado do que é vitória. Ele não diz que você não pode ser um vencedor. Ele só muda o significado do que é vencer para você. E você começa a correr atrás dessas coisas. Você começa a correr dentro do sistema do mundo e esquece que o sistema dos céus é diferente. Em 2 Timóteo, nós vemos Paulo ensinando Timóteo o seguinte, que algumas pessoas, elas têm aparência de piedade, mas elas não aceitam, elas não concordam com o que é piedade. Piedade significa devoção, ou seja, devoção a Deus. E elas têm aparência de piedade, elas vêm no culto, elas levantam a mão no louvor, elas fazem uma boa ação, elas fazem algumas coisas que parece que são devotas a Deus. Mas no final, não é sobre Deus, é sobre elas mesmas. No final, não é sobre cultuar a Deus, é ver se cultuando a Deus eu tenho algum benefício com isso. Tem aparência de piedade. O diabo então não impede você de ir à igreja, ele só quer mudar o foco do que você vai fazer na igreja. O diabo então não impede você de ser bom para alguém, ele só quer mudar o foco do porquê você vai ser bom para alguém. Ele muda o significado, ele muda de forma sutil. Ele continua querendo que você vá à igreja, mas ele quer que você vá à igreja de uma forma religiosa, para cumprir tabela, porque o meu líder me ligou, agora eu tenho que ir, porque não sei o quê, está chegando o final do ano, vou lá participar do Elefante Branco, né? Faz parte da agenda do ano, mas não é assim. Você vai pelo motivo verdadeiro, você vai porque a palavra de Deus diz que é bom estar em comunhão, você vai porque a palavra de Deus diz que ali a igreja é a comunhão dos santos, e ali na igreja nós somos edificados até a estatura do varão perfeito, um com o outro. É diferente os motivos, mas o diabo ele coloca isso, a aparência. Ele pega algo que é do reino dos céus e muda a aparência, e assim ele nos engana. Assim ele muda o que de fato Deus tem para nós. E uma das coisas que o diabo mudou, e nós continuamos correndo atrás, achando que estamos vivendo para Deus, ou achando que estamos vivendo a vida de Deus para nós, é a questão de ser grande. Os discípulos mesmos tiveram algumas conversas com Jesus sobre o que significa ser grande, o que significa ser o maior. O que significa ser um líder, uma grande pessoa? O que significa essas coisas? Como que eu posso ser o maior? Quem é o melhor? Da mesma forma como aqueles animais estavam brigando, os homens brigam entre si para saber quem é o maior. E o diabo mudou o significado do que é ser grande, do que é ser o maior, do que é ser importante. Para o mundo, ser grande tem um significado, mas para o reino dos céus tem outro. E é por isso que o título da mensagem hoje é Grandes para Deus. Grandes para Deus. Nós não podemos ficar no engano que o mundo coloca a respeito do que é ser grande. Nós precisamos entender o que é ser grande para Deus. Nós precisamos viver a grandeza que Deus tem para nós, e não aquilo que o mundo diz a respeito do que é ser grande. E o mundo diz que o que é ser grande? Ser grande é você ser independente. Ser grande é você fazer por você mesmo. Ser grande é você não depender de ninguém. Mas olha o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5, diz o seguinte: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? O que eles queriam saber? Quem é o maior? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Perceba que Jesus não anula a possibilidade de você ser maior,
a possibilidade de você ser grande. Ele fala, mas se você quiser ser grande no reino dos céus, seja como uma criança. Se faça humilde como uma criança. O diabo então mudou o significado. Jesus nos diz, se converta. Converter é mudar a direção do que você estava fazendo. Você estava indo no sentido do que o mundo diz que é grandeza, mas você precisa se converter, mudar a direção e andar na direção do que o reino dos céus diz que é grandeza. Converter é abandonar o que era e ir para um novo caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho. Então nós temos que sair dos caminhos do mundo e nos colocarmos no caminho chamado Jesus. Perceba que ele muda o caminho. Ele diz o seguinte, é como se ele estivesse nos ensinando assim, o caminho que você está trilhando não vai te levar aonde você queria chegar. O caminho que você está trilhando não vai levar você a ser grande. Por mais que você consiga um dinheiro, por mais que você consiga a sua fama, por mais que você consiga aquilo que você está achando que é ser grande, você não vai chegar lá. Porque o diabo mudou o sentido do que é ser grande. Você está correndo atrás daquilo que o diabo disse que é. E não daquilo que Deus propôs para você, deu a você. Então, se converter é quando o GPS fala para você assim, recalculando rota. E aí você está no caminho errado, ele recalcula a rota para você ir para o caminho certo. Você sai do caminho errado e vai para o caminho novo. Jesus estava ensinando, o caminho que vocês querem trilhar para serem grandes é o modelo do mundo. No modelo dos céus é diferente. Eles estavam discutindo quem será que é o maior, quem que é melhor aqui entre nós, os discípulos. E Jesus então fala, o caminho que vocês estão trilhando não vai levar a vocês até onde vocês querem. Se convertam e se tornem como crianças. Então ele ensina como é ser grande no reino dos céus. E ele diz o seguinte, se você se faz humilde como esta criança, como nós crescemos no reino dos céus? Sendo humildes, como uma criança. A criança é humilde, pois ela aprende de todos, ela recebe proteção, ela recebe provisão, ela recebe cuidado, ela recebe palavras de ensino. A criança ela não faz nada na sua própria força. Tudo que ela tem, ela precisa receber de alguém. Tudo que ela vive, ela precisa receber de alguém. E somente uma pessoa humilde consegue receber. Queridos, nós precisamos entender isso. No reino de Deus, você não compra nada na sua força. Você não conquista nada pelo seu braço. Você não consegue ser bonzinho demais. Você não consegue ser uma pessoa, produzir resultados, tirar coisas de Deus. Você não consegue. Não existe em você capacidade e habilidade para arrancar coisas de Deus. É por isso que Jesus fala, você tem que ser como uma criança. E qual é a maior característica de uma criança? Ser humilde. Por quê? Porque ela não confia nunca em si mesma. Ela confia apenas naqueles que cuidam dela. Eu e você precisamos aprender que para andar com Deus, nós precisamos nos fazer humildes. Porque de Deus nós não compramos e não conquistamos nada. De Deus nós apenas recebemos. Nós apenas recebemos. Jesus então está nos ensinando, você pode se fazer humilde. Você pode abandonar as suas certezas. Você pode abandonar o seu ego. Você pode abandonar a sua soberba. E você pode começar a aprender como uma criança. Você pode começar a viver como uma criança. Você pode se fazer humilde. Essa ideia de receber uma criança é bem interessante. Em outra passagem, um texto paralelo, porque Jesus diz assim, aquele que recebe uma criança e recebe a mim. Aquele que recebe uma criança em meu nome está me recebendo. E esse receber uma criança é interessante quando nós lemos a passagem em Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 48, que diz assim, começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Percebe como tem várias discussões entre eles sobre quem seria o maior? Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou a criança e colocou em pé a seu lado.
Então lhes disse: quem recebe essa criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Mas olha que interessante isso. Nós recebemos uma criança. O que significa isso? No grego, a palavra receber é dekomai, que diz o seguinte, que significa o seguinte: levar consigo, pegar, segurar, receber. Pode significar receber ou conceder acesso a um visitante, não recusar uma relação ou amizade. Ou seja, se você não recusar amizade com uma criança, significa receber com hospitalidade, receber na família de alguém para criá-lo, de coisas oferecidas pelo falar, ensinar, instruir. Ou seja, praticamente o seguinte: se você for capaz de receber instruções, até mesmo de uma criança, se você for capaz de dar ouvidos, abraçar, tornar próprio a você, não rejeitar o ensinamento de uma criança, se você aprender de uma criança, isso significa receber uma criança. Não é receber porque agora eu vou cuidar dela, mas se você for capaz de receber, aprender de uma criança, isso significa que você se fez humilde. E a Bíblia então está nos ensinando que se você não conseguir aprender de uma criança, você não consegue aprender de Jesus. E se você não consegue aprender de Jesus, você não consegue aprender de Deus. Para andar com Deus, nós precisamos nos fazer humildes. Nós precisamos viver como crianças. Porque a criança te ensina a ser humilde. Jesus te ensina a sua identidade. E o Pai te ensina a reinar. Mas você não vai reinar se você não conhecer a sua identidade. E você não vai conhecer a sua identidade se você não se fizer humilde. Você precisa saber que aquilo que você é não vem das suas obras. Aquilo que você é vem do que Deus fala a seu respeito. Você precisa se fazer como criança. Você precisa se fazer humilde como uma criança que recebe proteção, que recebe provisão, que recebe as palavras de afirmação, que recebe a informação de quem é. O maior não é aquele que consegue fazer muitas coisas, o maior é aquele que consegue receber de qualquer um. O maior é aquele que consegue aprender, inclusive de uma criança. Ele concede acesso à sua vida. Acesso, a criança tem acesso para ensiná-lo alguma coisa. Esse é o humilde. Imagine a criancinha vindo falar com você e dizendo para você: olha, Jesus diz o seguinte. E você falando: é verdade, eu recebo essa palavra. Imagine que não precisa ser o pastor Pio subindo nesse púlpito para você aprender algo. Você já escolheu o pastor? Ih, hoje não é o Pio. Já fez esse comentário? Pode ter certeza que mesmo quando é o Pio, você entra e sai igual. Porque você não é humilde. Mas para nós aprendermos de Deus, nós temos que ser como crianças, que recebem de todos, que são cuidados, que não tentam produzir na sua própria força, mas eles sabem que tem um pai, uma mãe, alguém que cuida deles. Você só aprende do pai quando você aprende do filho. Você só aprende do filho quando você aprende de uma criança. Quando você é capaz de receber, aprender de uma criança. Porque só humilde aprende do Pai. Humildade é aceitar os pensamentos de Deus a seu respeito. Ser grande no mundo é fazer do seu jeito, ser dono de si mesmo.
Esses dias eu estava falando com uma pessoa, esses dias não, já faz um tempo agora, até hoje ela lembra disso, mas eu fui dar uma aula sobre finanças e eu até perguntei, quem aqui quer a sua independência financeira? Quantos de vocês gostariam de ter uma independência financeira? Eu nunca vou querer ter a minha independência financeira. Minhas finanças sempre vão depender de Deus. Você quer administrar do seu jeito, você quer ser você mesmo, você quer ser dono do seu dinheiro. Eu não quero dinheiro para mim, eu não quero ser dono do meu dinheiro. Ele sempre administrou melhor do que eu, Ele sempre cuidou de mim melhor do que eu, Ele sempre me direcionou melhor do que eu. Eu não quero independência financeira. Aliás, todo o tesouro, todo o dinheiro pertence a Deus, todo o ouro, toda a prata pertence a Deus. Se eu quiser a minha independência, eu vou ter só o que eu tenho. Mas se eu depender dele, eu vou ter tudo o que ele tem. É diferente, você tem que ser como criança. Você precisa ser como criança. O ser grande no mundo é ser independente, é ser dono de si mesmo, é ter aquilo que você sempre quis ter. Ser grande nos céus é depender de Deus. Ser grande no mundo é ser o que não recebe de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Isso é o que é ser grande no mundo. Mas ser grande nos céus é de acordo com a sua capacidade de receber. Quanto mais você é capaz de receber, maior você é no reino dos céus. Quanto menor você se faz, maior você é no reino dos céus. Então não é pela capacidade que você tem de querer ficar dando às pessoas, é pela capacidade que você tem, é o tamanho da vasilha que você é. De quanto as pessoas podem abençoar você, de quantas pessoas podem se manifestar na sua vida, aonde está a sua humildade? O nível da sua humildade é o nível da sua grandeza no reino dos céus. Por isso que 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 a 6 diz o seguinte: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sujeitem-se aos mais velhos. Você já pensou que o seu chefe está fazendo algo da forma errada? Você já pensou que o seu pai ou sua mãe estão fazendo algo da forma errada? Você já pensou que você teria uma solução melhor do que o seu líder tem? Você já pensou que você... Sujeitem-se às autoridades, sujeitem-se aos mais velhos, jovens. Sujeitem-se, porque sujeição é sinônimo de humildade. Sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos os humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No relacionamento com Deus, Ele não fala nada, Ele não está com você, Ele não age na sua vida se você é orgulhoso. Ele respeita o seu orgulho. Você quer na sua força? Fica à vontade. Mas se você for humilde para receber de mim, eu tenho grandes coisas para dar para você. Porque olha o que a continuação do versículo diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ele os exalte no tempo devido. Humilhar-se, ou seja, não é Deus quem nos humilha. Humilhem-se. Ou seja, é uma decisão sua de se fazer pequeno para receber. É uma decisão sua de abandonar a sua força para receber. Humilhem-se. Seja um grande recipiente, capaz de aprender de todos, considerando a todos superiores. Esses dias mesmo eu estava falando, a gente tem agora o curso da Nine, e eu estava falando com uma outra professora, e eu estava falando sobre como eu estava numa situação e um dos alunos falou uma frase, e aquilo, quando ele falou aquilo, eu falei, opa, isso é verdade. E como aquilo ali mudou a minha atitude com relação a algumas coisas. Eu tinha tudo para falar, não, você está errado. A Bíblia diz o seguinte, mas o Espírito Santo estava usando aquela pessoa para me ensinar. O Espírito Santo estava usando aquela pessoa para ministrar a minha vida. Nós precisamos nos considerar a todos superiores. E quando você considera os outros superiores, você se faz humilde, você aprende a receber, aí Deus tem liberdade para exaltar você. Perceba que Ele nos exalta no tempo
certo. É Ele quem nos exalta no tempo certo. Não é que você que produz o seu resultado, não é que você que produz a vida, os seus objetivos, os seus alvos, não é você que se faz grande quando você quer, é Ele que nos exalta no tempo certo. É por isso que às vezes parece que está esquisito, não sei o quê, só mais um pouquinho. Ele vai te exaltar no tempo certo. Eu tenho uma certeza no meu coração, Deus exalta. Eu tenho outra certeza no meu coração, o amor nunca falha, nunca perde, nunca perece. E Deus é amor. Pode ter certeza disso, se você se humilhar, se você deixar Ele guiar você, se você receber dEle, se você ser conduzido por Ele, no tempo certo, esse amor que se manifesta na sua vida vai te trazer as vitórias, vai te fazer de você um vencedor, vai fazer você exaltado, vai te colocar no lugar certo. Ele no tempo certo vai te exaltar. Deus é amor e o amor nunca perde, nunca falha. Não importa o que você está passando nesse momento, se mantenha humilde. Como que eu me mantenho humilde? Não reclame, não murmure. Murmurar é falar assim, Deus, você não sabe o que está fazendo. Você reclamar é falar, Deus, você não sabe o que está fazendo. Não reclame, não murmure, seja humilde. Por mais que você não entenda, continue agradecendo, porque no tempo certo Ele te exalta. Porque no tempo certo, a manifestação do amor dEle na sua vida vai te levar ao lugar que Ele tem para você. Não queira ser grande aos seus próprios olhos, não queira ser grande da forma que o mundo diz que é grande. Sejamos grandes para Deus. Sejamos grandes para Deus. Ser grande no reino dos céus não é produzir sua subida, mas deixar Deus te exaltar. Deixar Deus te colocar no lugar certo. Deixar Deus te colocar aonde Ele devia, aonde Ele tem e sonha para você. Isso é ser exaltado. Ser exaltado não é o leão comer carcaças. Ser exaltado é você poder cumprir seu propósito. É por isso que a Bíblia nos diz o seguinte, em Filipenses capítulo 2, versículos 8 a 11. E sendo encontrado em forma humana, Jesus, Ele esvaziou-se da sua glória. E Ele foi encontrado em forma humana. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O mundo inteiro olhou, Satanás olhou para Ele e falou, é um derrotado. Por quê? Porque não só saiu da sua glória, não só se fez servo, não só se fez humano, como está pendurado no pior tipo de morte, na cruz, e morreu. Jesus se fez o menor do menor, do menor, do menor, do menor, do menor, do menor, do menor. Jesus se fez pequeno, 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 pequeno. Ele se fez o menor. Qualquer um ali poderia ensinar alguma coisa a Jesus. Ele estava com os olhos abertos a todos. Ele estava sujeito a tudo e todos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Perceba o seguinte, Jesus se fez pequeno, 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 e morreu na cruz. Se fez menor do que todos, e Ele foi exaltado. Jesus não subiu, Jesus não fez, não se exaltou, Jesus não produziu a sua própria grandeza. Na verdade, o que Ele produziu foi a sua pequenez. Ele se fez humilde, Ele se fez menor, Ele se fez pequeno, Ele morreu na cruz e Ele foi exaltado. Qual é a diferença de quando eu me exalto e de quando Deus me exalta? Quem recebe a glória. Ele foi exaltado ao mais alto nome. Recebeu o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Quando Deus exalta você, quem está recebendo a glória é Deus. Quando você se exalta, quem recebe a glória é você. Como eu sei se eu estou no lugar certo? Como eu sei se o que eu tenho vivido foi Deus que me deu? Como eu sei que o que eu tenho vivido fui eu que produzi ou se foi Deus que me deu? Basta olhar quem está recebendo a glória. Isso tudo que você está recebendo alegra você, beneficia você, serve só para você? Você está recebendo a glória. Abandone tudo isso aí. Não vale a pena. Mas quem é glorificado é Deus Pai. Continue nesse caminho. Você está vivendo o propósito. Você está transformando vidas. Você está abençoando pessoas. Para a glória de Deus Pai. Grandes para Deus. Somos exaltados por Ele. E damos glória a Ele.